começar? Artista visual e ativista, suas obras mesclam teoria e prática, criando conexões entre os complexos termos acadêmicos tão necessários e a vida prática de quem experiencia cotidianamente ser mulher e negra. Professora de universidades na Alemanha e na Áustria, se considera, antes de tudo, uma ativista acadêmica, que aborda, por meio da escrita e da arte, questões como decolonialidade. Tenho que falar devagarinho, porque se fala rápido atrapalha. Por meio da escrita e das questões da arte, como eu disse, do conhecimento, do poder e seres. Uma das suas obras, o premiado filme de estreia Millis Awakening, falei certo? Millis Awakening, foi exibido na Bienal de Berlim e no Museu de Arte Moderna de Frankfurt. Atualmente está no Brasil como residente do programa de residência artística Vila Sul, do Goethe Institut Salvador, Bahia. E hoje temos a alegria de recebê-la como a primeira convidada internacional do Mulher com a Palavra. Seja bem-vinda, Natasha Kelly! Psicóloga e mestre em Psicologia Social pela USP, ela é professora e pesquisadora, integrante da Rede pela Diversidade da Avon, do Conselho de Administração do Fundo Brasil de Direitos Humanos, além da Rede de Líderes Políticos da RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, e do Movimento Agora. Sua carreira, marcada por muito ativismo, contribui para a consolidação de programas empresariais que promovem a diversidade e os direitos humanos com foco no fortalecimento de mulheres e na luta contra a violência contra mulheres e meninas. Vamos dar as boas-vindas a Mafoane Odara! Nascida no Cabula e criada em Brotas, ela foi para São Paulo com uma mala e um sonho e conseguiu conquistar e colocar seu corpo e sua voz no mundo. De lá, compôs e cantou canções que encantam o público e levaram ao reconhecimento da crítica. Seu primeiro álbum conquistou 3 categorias do Prêmio Caymmi e mistura ritmos brasileiros e africanos. Ela canta a saudade ancestral e o amor. E seus ritmos e suas palavras nos fazem sentir uma força de luta política que se faz com muita poesia. Hoje temos a honra de recebê-la no Mulher com a Palavra para nos encantar com suas ideias. Vamos dar uma salva de palmas, senhoras e senhores, para Lued Luna. O nosso tema de hoje está relacionado com o conceito de descolonidades, né? Olá, descolonizadas. É uma das possíveis traduções para isso. Numa perspectiva que traga esse tema para a vida comum, para a vida prática, para o cotidiano, que é isso que a gente está tentando trazer aqui o tempo todo, e para a experiência pessoal de cada uma, eu quero perguntar o que é ser uma mulher descolonizada, né? Nesse mundo, nessa realidade. E nesse sentido prático, né? Palpável. Quem começa? Well, first of all, concerning the question, is there a decolonized woman? Em primeiro lugar, no que diz respeito a essa pergunta, há uma mulher descolonizada? Existe essa mulher descolonizada? I would like to, because I think that decolonization is nothing static. It's a process. Eu gostaria de interrogar, de questionar essa afirmação, porque a descolonização não é algo estático, é um processo em movimento. And it's a lifelong learning process. E é um processo que dura, um processo de aprendizado para toda uma vida. So if you ask me if I am in the process of decolonizing, then I Então, would se você say me yes. pergunta se eu estou no processo de me descolonizar, eu diria que sim. In my work, anyway, but also in my private sphere, yes. No meu trabalho, de qualquer forma, e também na esfera privada. With every talk and every lecture that I have, I learn or I make a step forward in this process of decolonizing my own mind, my own body, and everything around me that is in my space. E cada vez que eu ministro uma palestra, que eu executo uma tarefa, eu sempre me encontro, me compreendo como nesse processo de descolonizar a minha mente, de descolonizar o meu corpo, descolonizar o espaço ao meu redor.
The sad thing about it that there is nothing on this planet, no space, no piece of furniture, no body that does not need to be decolonized. O aspecto triste disso é que não existe absolutamente nada nesse mundo, nenhuma pessoa, nenhum móvel, nada que não necessite ser descolonizado. The good thing is that we have the knowledge and now we know, so we can move forward in this process. Mas a boa nova, o aspecto bom disso é que agora nós temos o conhecimento e, portanto, podemos avançar nesse processo. Thank you. Eu gostei muito de pensar sobre esse tema, porque ele nos convida para pensar que jogo a gente quer construir, que jogo a gente quer jogar daqui para frente. O processo de colonização, ele retira 3 coisas que eu acho que são muito importantes das pessoas. Primeiro, ele retira a humanidade dessas pessoas. Segundo, ele retira a história, o poder das histórias dessas pessoas. E terceiro, ele retira a possibilidade de construir um futuro, de sonhar. O processo de descolonização não é o processo de lidar com essas 3 esferas que a colonização traz. Porque, se fosse isso, a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa que já aconteceu, né? A gente vai ter que lidar. E aí, como psicóloga, isso faz parte do processo de cura. Mas o processo de descolonização, e eu gostei muito quando a Natasha trouxe que ele é um processo, é a gente conseguir pensar para além disso, de não ter uma história, de sofrer uma violência, de não conseguir construir um futuro. É conseguir ultrapassar esse limite. Então, no dia a dia, quando você fala sobre como é que a gente faz isso na prática, eu acho que o exercício que a gente precisa fazer todos os dias é entender como é que a gente vai construir essa nação do lugar onde a gente está, fazendo as coisas que a gente faz, com a transformação que a gente acredita, né? Essa colonização se opera no campo mental, no campo da subjetividade, no campo dos afetos, né? E aí é o que eu trago a Lélia Gonzalez, né, que diz que a gente não nasce negra, a gente se torna negra. E eu concordo imensamente com a Natasha nesse sentido, né, que a descolonização e o nosso processo colonizatório está ligado à escravidão, à escravização, é um processo. Embora eu seja daqui de Salvador e é algo que eu trago como capital política, onde eu vou tirar essa onda, sou da Bahia, sou de Salvador, porque realmente é uma terra privilegiada nesse sentido, né? A gente vive num país que vive uma crise identitária, que é um país que foi colonizado por europeus, foi colonizado por portugueses, mas é majoritariamente negro, né? Indígena, pardo, não gosto muito dessa expressão, mas, enfim, está no IBGE, e se pretende eurocêntrico, se pretende branco o tempo inteiro. O que é isso, se não colonização, né? Então, apesar de eu ser de Salvador e apesar de eu ter tido esse privilégio de estar numa cidade onde 80% da população é negra, de ser filha de militantes, eu ainda estou em processo, né? Quando você me pergunta o que é uma mulher descolonizada, é uma mulher que eu procuro. É uma busca que eu tento não, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas que eu pratico, né, com o meu trabalho, eu pratico com os meus afetos, né? Todo momento tentando identificar, né, dentro da minha subjetividade, da minha individualidade, aonde ainda paira, apesar de toda essa negritude, esse processo colonial que foi tão perverso e que, enfim, é um processo, essa desconstrução. Muito bem. Agora eu vou fazer o primeiro bloco das perguntas individuais e eu começo com Natasha, que é a nossa primeira convidada internacional.
E nos interessa, é claro, ampliar esse debate para uma perspectiva global, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, por que você escolheu falar desses temas, né, desses temas ligados ao decolonialismo. And I think there was a point in my life, especially in puberty, you know, when identity starts to matter, and we get in the whole process of adolescence, and the body starts changing, and Quando eu cheguei, então, na minha adolescência, e esse processo da puberdade, e quando você começa a passar pelas mudanças do corpo físico, your mind patterns start changing, and you get influenced by the surroundings. And I grew up in Germany, which is a majority white society. e And quando a sua I know- mentalidade... I'm so sorry. Sorry. Quando a sua mentalidade começa a se modificar e você começa a lidar com essas questões de identidade, e em função de eu ter nascido e crescido na Alemanha, uma sociedade de maioria branca, And I know a lot of people say, Bahia or Salvador is like the blackest city outside of Africa, but it really is. And this is an experience coming from Germany, where we're even the smallest minority in German as a black community. It makes a difference. It makes e para mim, essa experiência de estar aqui na cidade de Salvador, sendo a cidade mais negra fora do continente africano, realmente tem sido uma experiência, para mim, muito relevante. Realmente, estar aqui nessa maioria fez uma diferença. And I totally agree with what you say, that nobody's born black. We become black. We become black through the experiences that we make, and because we choose to resist. We choose to resist against the structures that try to trap us in certain spaces. Eu concordo plenamente com você quando você afirma que nós não nascemos negras e negros, que nós nos tornamos negras e negras porque diz respeito às escolhas que fazemos, às escolhas de resistir aos espaços onde estamos. So my first experience of being black actually came from the outside, not from my family. From my family, it wasn't relevant. We were all black. We didn't need to talk about blackness at the kitchen table or when we were having breakfast or something like that. Então, na verdade, a primeira experiência que eu tive com essa questão de ser negra foi algo que veio de fora, exterior a mim ou à minha família, porque nós não sentávamos em torno da mesa do jantar ou do café da manhã para falar sobre negritude. Isso era algo, eu era interpelada dessa forma pelo mundo exterior. And then being the only black child in school, because that's how I grew up, having no black professors till this day. I never had a black teacher. I was the only black child in school. You have no representation, not on TV, not in the newspaper, not in the media. E sendo que tive que passar pela experiência de ser a única negra em minha sala de aula, de nunca ter tido professores negros, de não ter representação de negros e negras na mídia, sendo eu a única negra nesses espaços sem nenhuma representatividade. So when you do see another black person, you're like, wow, she looks like me, you know? And you're like, oh, and you need to find out. But then that's on a private level, but then I actually found a book called Farbe bekennen, which is translated to Showing Our Colors, Afro-German Women Speak Out. E para mim, então, quando essa experiência, quando eu encontro uma pessoa negra, eu falo, olha, uau, essa pessoa se parece comigo. E, tendo eu sido exposta pela primeira vez a um livro que foi traduzido para o inglês como... What is the name of the book? Showing Our Colors, Afro-German Women. Mostrando as nossas cores, mulheres afro-alemãs se manifestam. And that was practically the first time that I realized that there were other black people in Germany, because I grew up in a village. My family was the only black families, and the Germany is actually portrayed as being white. E foi a primeira vez, através desse livro, então, que eu percebi
que havia outros afro-alemães no país, porque a Alemanha geralmente é representada como um país exclusivamente branco, e eu nasci numa vila na qual a única família negra era a minha família. And through this book, which was the first critique of German colonialism and actually traced African German history back to the 12th century, E através desse livro, que foi a primeira crítica feita ao colonialismo alemão, que faz um rastreamento, traça essa história da presença africana na Alemanha desde o século XII, which was written by black women with interviews of black women who grew up in different times in Germany, who survived National Socialism as black women. e foi um livro escrito por uma mulher negra que entrevistou várias mulheres de descendência africana nascidas na Alemanha, e fala sobre a sobrevivência dessas mulheres em diferentes períodos históricos, por exemplo, no período do nacionalismo. And that was 30 years ago, and I'm still doing the work today. So. E isso ocorreu há 30 anos atrás, e eu continuo desenvolvendo esse papel, essas funções até hoje. Obrigada, Natasha. Lued, você, como eu disse na apresentação, né? Você saiu de Salvador, a cidade mais negra fora do continente africano, e foi para São Paulo, com uma mala, um sonho, algumas canções e muita vontade. E é uma diáspora também, né? É uma descolonização também, né? Apesar de estar no mesmo território, no território brasileiro, mas as especificidades, e como você fica falando, né, que você tira essa onda toda de ser baiana, que chega nos lugares, mas São Paulo já é um choque. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência. Foi a minha primeira experiência, um pouco parecida com a da Natasha, assim, porque Salvador, eu digo sempre, Salvador é meu espelho, né? Apesar de ser uma cidade cheia de contradições, apesar de ser uma cidade cheia de questões, é uma cidade onde pessoas negras são maioria. Então, onde quer que eu olhe, tem pessoas parecidas comigo, que poderiam, enfim, ser minha prima, minha irmã. É uma cidade também que celebra essa herança, né, essa africanidade. É uma cidade que, enfim, cultua, né, essa africanidade. E aí, com 27 anos, já estava nesse processo aí de aceitar a música, que foi um processo super tardio, só admiti que ia ser cantora mesmo com 25 anos. E aí, com 27, eu fui para São Paulo, que era uma cidade que eu já estava tendo contato, entendia o movimento musical da cidade, já entendia que ali era uma grande metrópole, em que, enfim, os olhos do mundo estavam voltados para aquele território. E aí eu fui bem bonita mesmo, com minha mala amarela, sem conhecer absolutamente ninguém, naquela cidade cinza e fria. E o primeiro impacto que eu tive na cidade, para além do cinza, para além de não ter mar, que é algo que ainda me incomoda muito, apesar do frio, para além do frio, que acaba com minha saúde aqui, eu estou com essa voz horrível, porque eu contraí uma rinite alérgica por conta da poluição e por conta do frio, etc., etc. Para além de tudo isso, de estar longe dos meus afetos, de estar longe da minha família, me impactou o fato de eu ser, em muitas ocasiões, a única pessoa negra naquele espaço, né? De entrar numa padaria e ser a única pessoa negra, ou de perceber mesmo que ali a gente tem uma minoria de população negra, porque foi proposital, né? São Paulo se industrializou, se enriqueceu, e não poderia ser preta demais para uma cidade rica demais. E, enfim, teve todo o processo migratório, os italianos. Lá tem bairros que eram nordestinos, bairros que eram negros, como Bexiga, onde tem o Vai-Vai, que
que hoje é um bairro italiano, a própria Vila Romana, que é onde eu moro, é um bairro que só tem italiano. Então, é uma cidade que passou por um processo deliberado de embranquecimento, e isso se nota quando você vai para lá, e se nota mais ainda quando você é de Salvador e está acostumada com uma outra lógica. E aí isso me deixou, acho que a palavra é incômodo mesmo, né? Por ser uma experiência relativamente nova, não tão nova porque eu sou, apesar de negra, a minha trajetória ela foge um pouco da narrativa da maioria das mulheres negras. Assim, eu fui criada com pai e com mãe, ambos militantes, ambos funcionários públicos, estudei em colégio particular, e eu era minoria lá, mas não era única, né? Mesmo aqui em Salvador. E lá não, era essa minha primeira experiência que eu teria na Europa, muito provavelmente. E, ao mesmo tempo que eu estava, enfim, pensando como é que eu iria lidar com aquele território, né? Como eu ia conseguir viver de música, que era a minha preocupação principal naquele momento. Ao mesmo tempo que eu estava vivendo essa crise, né, de ausência de visibilidade na cidade, né? Porque essa crise a gente já vive naturalmente, assim, enquanto pessoas negras, a gente não se vê representado em lugar nenhum, a gente não se vê representado politicamente, né? A gente é uma cidade preta que nunca teve um prefeito, nunca elegeu um prefeito negro, por exemplo. A gente não se vê representado nas mídias, a gente não se vê representado nas novelas, isso já é algo que está posto. Mas na cidade foi a primeira vez, assim. E me mudado para São Paulo me fez refletir esse incômodo, que era algo que estava aqui no nível do inconsciente, mas que veio para a consciência, né? Que é qual é o meu lugar, qual é o lugar desse corpo negro na diáspora, nesse território brasileiro, né? Que a gente ajudou não, a gente construiu, literalmente, materialmente e imaterialmente esse país, e a gente não se vê em lugar nenhum, inclusive na cidade, né? Mafoane, você já veio aqui milhões de vezes, afinal de contas. O Instituto Avon, maravilhoso, está conosco desde o início. Então, você já esteve no palco, nos bastidores, na plateia, conhece como ninguém o espírito do nosso Mulher com a Palavra. E é o tempo todo lidando com mulheres, né, no Brasil inteiro, falando dessas questões. E nas instituições, todas que você participa, no Instituto Avon, criando essas possibilidades da gente ter, na prática, aquilo que tratamos aqui. E é muito importante porque a gente está falando aqui como pessoas físicas e também jurídicas, mas quando temos, né, um núcleo, um pensamento dentro das corporações, dentro da indústria, dentro das marcas, a gente consegue fazer essas modificações mesmo no sentido maior. E eu queria que você falasse também, né, falando de experiências, o que eu perguntei para todos nesse bloco individual, qual é o maior desafio nessa desconstrução, né, nessa descolonização do pensamento para mulheres e também dentro das instituições? Aliás, principalmente dentro das instituições. A minha história, ela é uma história de ativismo, né? Eu venho desde os 2 anos, né, meus pais saíram do país aos 2, quando eu tinha 2 anos, foram para Angola para viver esse processo de descolonização de Angola, ajudar a reconstruir o país. Então, eu senti na pele o que é pensar esse processo de descolonização. E eu, a minha vida inteira, trabalhei no setor social, olhando, porque a minha missão nesse mundo é reduzir desigualdade, isso independente de onde eu estiver. Quando eu fiz a minha transição para o mundo corporativo, que é muito recente, faz 4 anos, eu enfrentei aquilo que a Lued trouxe, que é quando você se torna a negra única dentro desses espaços. E aí, quando você chega nesse lugar, você chega como a pessoa louca, né? Porque assim, lá vem a ativista, que disse, agora está no mundo corporativo, calma, né? Menos, não, assim, as coisas não funcionam desse jeito, essa não é a linguagem, né? Então, você entra num mundo que é um mundo muito diferente de tudo que eu convivi a minha vida inteira. E
E aí o que é interessante é que esse é um movimento que me ajudou a entender que a linguagem importa. A gente pode falar tudo o que a gente quiser, mas se a gente encontrar a melhor forma de falar para que aquilo que a gente está dizendo também seja compreendido pela outra pessoa, facilita muito. E essa transição, ela foi muito importante, porque quando eu cheguei para trabalhar o enfrentamento da violência contra as mulheres numa empresa que fala sobre empoderamento feminino, mas que tinha muita dificuldade de entender que a violência doméstica é um problema meu, como empresa, né? Não, mas assim, a violência contra as mulheres é um problema entre quatro paredes, né? Uma foi assim, a gente não pode ir tanto, até que a gente perdeu uma funcionária. E aí a empresa falou assim, acho que é da nossa conta. Então, existe um processo que é muito importante nesse caminho, que é encontrar, porque eu não sou só responsável pelo que eu digo, eu também sou responsável pelo que as pessoas ouvem. Então, o exercício de poder fazer essa comunicação com pessoas que pensam muito diferente de mim foi um exercício muito importante de aprendizado nesse caminho de construção dentro de universos que são diferentes. Isso também é um caminho que acontece com quem é do setor social e vai para o governo, que é o caminho também de quem é do governo vai para as empresas. E esse é um movimento que é tão rico e tão importante que é isso que faz com que a gente consiga expandir um pouco mais a nossa forma de ver, né? E eu, mesmo vindo da área social, é interessante porque eu também tenho um não lugar, né? Porque as pessoas falam assim, não, porque agora você está numa empresa capitalista, que quer acabar com os empregos das pessoas e que só quer ganhar dinheiro. E eu falo, bom, sem as empresas, a gente não consegue fazer a transformação. Mas a empresa não substitui o que é papel do governo e não substitui o que é papel da sociedade. Hoje, eu vejo o quão fundamental é a gente conseguir encontrar qual que é o nosso papel como setor para fazer a transformação que a gente quer. Então, eu vivo um momento que é conseguir ajudar a recontar essa história e traduzir, muitas vezes, aquilo que é muito difícil para as pessoas compreender, porque não é o universo delas. E esse exercício, ele é um exercício muito difícil, porque você também fica com esse sentimento de tentar encontrar esse caminho, e, às vezes, é muito difícil, porque as pessoas tendem a te colocar, a te rotular, porque, afinal de contas, você está em determinado lugar ou em outro lugar, enfim, e aí, porque você está lá, você é isso. E ninguém é isso, as pessoas estão assim, né? Eu estou dentro do mundo corporativo, eu estou dentro de uma determinada organização, mas o que é muito importante nesse caminho é você saber de onde você veio, né? Então, eu sempre faço esse exercício muito importante e tento ajudar as pessoas a encontrar qual que é a sua essência, porque é isso que faz com que as transformações aconteçam. A gente está vivendo um mundo extremamente polarizado, com muito ódio, e esse ódio ele tem gerado as maiores violências que a gente já vivia, mas que agora estão naturalizadas e as pessoas estão se sentindo à vontade de expor essas violências, né? E isso tem gerado uma dificuldade, que é, quando a gente abandona as pessoas no meio do caminho, esse abandono gera medo e o medo gera ódio. Como é que a gente faz para não deixar ninguém para trás, né? E o meu exercício como uma pessoa que veio desse universo, que vive isso, que acredita que é possível construir as coisas de um outro jeito, como é que a gente faz para conseguir construir isso?